Almas torcidas. Primeira parte. O ser humano tem perguntas sobre perguntas. Logo que eu lhe ofereço um novo saber, ele já vem com novas perguntas, antes mesmo de haver assimilado com discernimento tudo quanto lhe ofereci. Esse é o seu grande erro. Quer prosseguir sempre apressadamente. Se eu me deixasse orientar por ele, nunca poderia ele atingir nada, pois com suas perguntas permanece sempre no mesmo lugar, como um peregrino preguiçoso que descansa sossegadamente na sombra de um bosque e deixa que outros lhe contem como é seu alvo, ao invés de se animar e dirigir-se para ele. Ao longo de sua jornada, todavia, ele mesmo avistará e vivenciará tudo o que gostaria de saber pelas respostas às perguntas que sempre deixa surgir em si. Precisa movimentar-se, senão não atingirá o alvo. Eu disse na dissertação Mulher e Homem que cada ser humano deve extrair das minhas palavras a aplicação útil para a sua atual existência terrena. Caso queira seguir tal conselho, não lhe resta outra coisa a fazer senão tornar viva dentro de si próprio a minha palavra, configurando-a assim como eu a dou, pois sei exatamente do que o ser humano necessita e oriento minhas dissertações sempre nesse sentido. Ele tem de seguir as preleções palavra por palavra, pois elas contêm uma sequência gradativa que conduz sua alma para cima, cuidadosamente. Um caminho por onde a alma pode escalar, se apenas quiser. Suas rápidas perguntas mostram, porém, que ele, em sua habitual maneira de refletir, quer aprender, pondo de lado novamente a necessária vivência. O aprender nada adianta para a alma, pois o que foi aprendido fica para trás com o corpo terreno já no primeiro passo para fora desta terra. Apenas aquilo que foi vivenciado é que a alma leva consigo. Já disse isso muitas vezes, mas ainda assim o ser humano terreno procede sempre erroneamente quanto à palavra sagrada. Quer saber melhor ou não quer de bom grado abandonar sua maneira habitual. Na construção de minhas dissertações existe uma direção que ele não compreende. Também não é indispensável que ele a reconheça, contanto que a siga e não procure apressar-se em sua ânsia de querer saber, como os leitores superficiais de um livro que o leem por causa da sensação, apenas para preencherem horas livres e distraírem-se do seu pensar unilateral sobre suas atividades diárias. Durante a leitura, não veem os personagens do livro surgirem vivos diante de si. Não atentam aos respectivos desenvolvimentos que os personagens em pauta têm de vivenciar, não veem as nítidas conclusões que dali se desenvolvem e que são capazes de modificar sempre e constantemente as circunstâncias e o ambiente. Nada disso é observado por eles, mas sim prosseguem saltando para a frente, a fim de rapidamente ainda se informarem sobre este ou aquele ponto de ação. Não extraem nenhum proveito dos melhores livros, que reproduzem um trecho da existência terrena e de onde o leitor
poderia aurir muito para si se coparticipasse de tudo direito. Como tais leitores que procuram devorar literalmente todos os livros em seu entusiasmo, mas cuja verdadeira finalidade e sentido jamais reconhecem, sabendo apenas distinguir e indicar duas categorias: a dos livros sensacionais e a dos livros desinteressantes. Assim são os seres humanos, em cujo íntimo se levantam imediatamente novas perguntas, tão logo leem uma dissertação do saber da criação. Devem, antes de tudo, procurar com a maior energia e esforço aurir aquilo que cada dissertação lhes oferece. Caso algo ali não lhes pareça logo bem claro, não devem procurar olhando mais para diante, mas sim têm de olhar para trás na mensagem, a fim de pesquisar dentro dela e nela encontrar o esclarecimento. E o ser humano o encontrará, se deixar que a mensagem lhe surja em imagens no espírito. Encontrará tudo, se realmente procurar. Nessa busca necessária, porém, a mensagem tornar-se-lhe-á continuamente mais clara, mais forte, mais segura dentro dele. Aprenderá com isso a conhecê-la sempre melhor e a vivenciá-la. Forço-o exatamente dessa maneira a fazer qualquer coisa que nunca faria voluntariamente, na preguiça do espírito que em parte ainda paira sobre todos os seres humanos. Existe nisso uma condução não conhecida por ele, que lhe é um auxílio inestimável para tornar viva a minha mensagem. Aprenderá assim a conhecer tudo o que foi dito na mensagem, tudo quanto nela existe e de que até agora não teve ideia, apesar da leitura. Verá como pode pesquisar nessa mensagem, fazendo com isso a sempre nova descoberta para ele, de que realmente encontra nela tudo, de que só dependia dele mesmo, de sua maneira superficial de procurar, se até então não havia observado muita coisa. Nem sequer um ponto pode ser evitado aí. E para um saber da criação, isso não é exigir demais. Quem achar que é demais nunca chegará a uma conclusão nisso. Procuro guiar-vos através do melhor caminho para vós. Mas deveis acompanhar-me com passo firme e não deveis tentar apressar-vos, como os leitores cuja superficialidade vos mostrei como exemplo. Assim também é com relação à minha última dissertação sobre mulher e homem. Como conheço as pessoas, eis que surgem novamente perguntas em seus cérebros, antes que se deem ao esforço de receberem da mensagem uma resposta, ou da própria dissertação. E não por último, através da observação do próximo na atual vida terrena. Justamente nisso encontrareis a maior parte dos informes, uma vez que estes, vistos através de minha mensagem, vos darão abundantemente as confirmações de tudo quanto vos expliquei. Contudo, notai bem, só se os considerardes com base no conteúdo da minha mensagem. Isso condiciona que vos sintonizeis direito com a mensagem. Se conseguirdes isso, então estareis aptos a reconhecer exatamente e de imediato tudo ao redor de vós, mas tudo mesmo,
e dessa forma tornar-vos-eis cientes, tornar-vos-eis sábios. Lereis então na vida terrena como se lê num livro. Ela está aberta para vós por meio da mensagem. Experimentai somente, e logo abrir-se-vos-ão os olhos, e com isso despertareis. Não poupeis esforços na obtenção dessa necessidade. Não que deveis olhar apenas para os defeitos do vosso próximo. Essa não é a intenção, mas sim deveis reconhecer nisso a própria vida, com todas as suas consequências e modificações, para o que a minha mensagem é e sempre será o guia em imutável fidelidade. Somente na vida ou através da própria vida é que reconhecereis todos os valores de minha mensagem, e não mediante vosso querer saber. E por meio da mensagem podereis, por sua vez, encarar direito à vida, assim como é para vós. Também aqui atua tudo reciprocamente, e o verdadeiro saber provém somente da vivência. Dessa maneira, logo vos tornareis uma só coisa com a mensagem. Ela se tornará vida para vós, porque somente podeis reconhecê-la através da própria vida, pois ela vos fala da vida. Portanto, não deveis procurar reconhecer no próprio livro o valor da mensagem, e sim na observação da vida. Deveis, mediante a observação cuidadosa e insistente de tudo quanto ocorre à vossa volta e dentro de vós mesmos, cooperar para a possibilidade de reencontrar a mensagem na vida, da qual ela vos fala. Esse é para vós o caminho do verdadeiro reconhecimento das minhas palavras, que tem de vos trazer proveito e, por fim, a vitória sobre as trevas. Assim obtereis de modo automático a coroa da vida eterna, que é a permissão da existência eterna e autoconsciente nesta criação, mediante o que podereis então colaborar abençoadamente em seu desenvolvimento progressivo, para a alegria e paz de todas as criaturas. E surgiram, de fato, perguntas em vós novamente após a minha última dissertação. Perguntas que devem acarretar até mesmo uma certa opressão, muito embora seja fácil encontrar a resposta em minha mensagem, pois nela se encontra consoladoramente que cada consequência de uma ação errada encerra também em si a possibilidade de resgate e, portanto, de remissão. Tão logo o espírito humano aprenda com isso e reconheça o errado. E mesmo assim, existe um certo desassossego quando uma pessoa de saber adiantado diz a si própria que é uma alma humana torcida, já que uma vez foi mulher e outra vez foi homem na terra, ou vice-versa. Uma opressão abate-se com isso sobre sua alma. Isso naturalmente é errado, e novamente se joga fora a criança com a água do banho, pois o que é mais evidente nisso é o reconhecimento de que um tal indivíduo tinha torcido a sua alma. A torção, de forma alguma, necessita ainda persistir. Na realidade, somente trocou com isso um invólucro, o corpo. O próprio espírito, porém, apesar de toda mudança, permaneceu sempre aquilo para o que se decidira a primeira vez, por ocasião do início de suas peregrinações através da criação.
pois para ele, a esse respeito, como em relação a tudo na criação, não existe senão a livre decisão a ser tomada uma só vez, e que é determinante, decisão à qual ele então fica atado. A opressão, portanto, resulta apenas como consequência do acolhimento demasiado superficial da mensagem, pois, por meio desta, cada um tem de saber que, justamente uma tal mudança podia ser de proveito para a pessoa por ela atingida. Ela lhe dá, pois, a possibilidade de endireitar o que fora torcido, induzindo-a assim, auxiliando-a da maneira mais forte a reparar tudo novamente. A alma pode até fortalecer-se ainda em tais vivências obrigatórias. Agora, no entanto, não deveis de novo pensar que aqueles cujo caminho permaneceu reto perderam alguma coisa. Tal não é o caso, mas sim lá onde aconteceu uma torção por meio do próprio querer errado, somente lá pode a mudança tornar-se cheia de graça e proveitosa, a fim de que essa alma torcida, que com isso mostrara uma fraqueza, seja fortalecida de tal maneira que ela não o faça novamente. Com isso, naturalmente, o erro desprendeu-se dela. Olhai em redor e observai os vossos semelhantes. Logo encontrareis entre eles mulheres que trazem em seu ser características masculinas. Hoje em dia há disso mais do que nunca. Pode-se dizer que hoje grande parte da feminilidade parece achar-se até contaminada com isso, pois não é assim tão difícil verificar que, numa tal mulher ou moça, algo torcido existe em seu ser. Tem de existir, porque uma mulher, naturalmente, não pode ser homem, nem deve. Não me refiro, evidentemente, ao corpo, pois este é quase sempre pronunciadamente feminino, com exceção dos quadris, que na maioria de tais casos lembram os de homem, por serem estreitos, o que por isso, na realidade, é antifeminino. Menciono isso propositalmente porque assim indico desde já um sinal externo. O corpo feminino, no qual reside uma alma masculina torcida, terá, na maior parte dos casos, esse sinal dos quadris estreitos, que se assemelham mais à estrutura do corpo masculino, diferenciando-se daqueles cuja alma, por enquanto, esteja apenas aspirando a uma espécie qualquer de masculinização, seja em suas opiniões, seja em sua atividade, do que venha formar-se um pendor que origina os fios para a próxima encarnação num corpo masculino. O mesmo se dá com os corpos masculinos que recebem quadris mais largos, assemelhando-se à estrutura feminina, tão logo alberguem uma alma feminina. Evidentemente, há na configuração física das mulheres também exceções quanto a degenerações devido a cultivo exagerado, devido a esporte unilateral das mães ou por atividades físicas erradas das mesmas, cujas consequências se transmitem aos filhos. Continua na segunda parte.